Olá! O Senado está analisando um projeto de lei para alterar o Código Penal e tipificar os crimes contra orientação sexual. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, autor do projeto. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Prazer poder estar aqui, participar desse debate e falar desse assunto também. Senador, você pode explicar em linhas gerais quais são os objetivos do seu projeto? Bom, esse é um debate antigo e recorrente no Congresso Nacional. E muitas das vezes é um debate feito a partir de uma defesa ideológica. E sempre teve resistência, inclusive da minha parte. Eu sempre lutei contra as bandeiras ideológicas voltadas para esse segmento. Ou seja, você defender os temas a partir de uma orientação ideológica. Agora, não dá para ser contra a proteção das pessoas, independente da condição social, independente do sexo. Se homossexual, se heterossexual, se homem, se mulher, enfim, a pessoa que é vítima de alguma violência, que é vítima de alguma agressão, ela deve ter a proteção do Estado. Então, é um debate que não pode ser atrelado a uma questão ideológica, uma questão doutrinária. E nesse caso do projeto que apresentei, foi justamente no sentido de reconhecer que há crimes cometidos contra homossexuais pelo fato de serem homossexuais, porque se o crime é cometido contra um homossexual, mas não tem como motivação o fato dele ser homossexual... Um latrocínio, por exemplo. Um latrocínio, um homicídio, ele vai ser julgado, a pessoa que cometeu esse crime vai ser julgada conforme o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, está lá a pena, a combinação legal. Agora, se o homossexual foi vítima de um homicídio ou de uma tentativa de homicídio, de uma lesão corporal, pelo fato de ser homossexual, eu acho que esse crime deve ser tratado com uma reprimenda maior, porque ele tem uma motivação. É isso que eu estou propondo. Uma mudança no Código Penal que coloca, assim como nós fizemos lá atrás, no caso do feminicídio, porque matar a mulher numa modalidade de crime comum é o 121, mas matar uma mulher, atentar contra a vida dela, uma lesão corporal contra ela, pelo fato de ser mulher, você tem a figura do feminicídio, que colocou uma pena mais grave. O mesmo nós estamos aplicando em relação à questão dos homossexuais, né? Se o crime tem como motivação o fato de ser homossexual, justifica o Estado aplicar uma pena mais grave. Senador, o Supremo Tribunal Federal decidiu considerar a homofobia equivalente ao racismo, né? Além do projeto que o senhor apresentou para tipificar e colocar a homofobia no Código Penal, o senhor também protocolou um projeto de decreto legislativo contrário à decisão do STF, para sustar a decisão do STF. Por quê? Qual é o conflito que existe entre a decisão do STF e o projeto que o senhor apresentou? Parece contraditório, né? Mas não é. É uma questão de racionalidade, é uma questão de divisão jurídica. O Supremo Tribunal Federal é a nossa corte maior. Cabe ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, a interpretação da Constituição e não reescrever a Constituição Federal. Tipo penal só pode ser definido por lei. É a Constituição que diz. Não há crime sem definição na lei. Só há crime se a lei disser que é crime. Se a lei disser qual é a pena, não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, nessa matéria, rasgou a Constituição Federal. Tem gente que não entende por que o Supremo Tribunal Federal hoje está sendo tão atacado. Nunca se atacou tanto o Supremo Tribunal Federal, e não é só em razão de condutas isoladas de ministros, mas é pelo ativismo dele, é por estar extrapolando os limites da Constituição Federal. Veja, você não pode criar tipo penal por meio de decisão jurisdicional. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Quem disse isso? Foi o Papa Francisco? Não, é a Constituição Federal. E o Supremo Tribunal Federal, que deveria interpretar e proteger a Constituição, vai dizer o contrário. Então, por essa razão, por esse ativismo, por esse neoconstitucionalismo, essa nova ordem constitucional que o Supremo quer implantar no Brasil, é que eu fui para a tribuna denunciar o equívoco, denunciar o erro do Supremo e mais do que isso. Apresentei um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos legislativos da decisão. O Parlamento não deveria e não deve aceitar o Supremo usurpar a competência que é do Parlamento.
Senador, o senhor já falou aqui, o senhor defende também na justificativa do projeto que é inconcebível em uma sociedade democrática a prática de violência tendo como motivação o preconceito em relação à orientação sexual. Claro. O senhor votou contrário ao projeto que esteve recentemente na pauta de Comissão de Constituição e Justiça que tratava sobre o tema. Né? Por quê? A lei do racismo ela já estabelece os crimes de discriminação ou preconceito em razão da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Né? O projeto que foi aprovado na CCJ vai na mesma direção da decisão do Supremo. Né? Inclui preconceito contra homofobia, transfobia no mesmo rol na lei do racismo. O senhor foi contrário. Outra questão de coerência. Veja, eu apresentei um projeto de lei aqui agravando a punição para quem comete crime contra homossexuais. Mas sou contra a decisão do Supremo e sou contra... De equiparar ao racismo. Sou contra a decisão do Supremo porque o Supremo não é legislador. Porque tipo penal só o parlamento pode criar, só lei pode criar tipo penal. Então o Supremo rasgou a Constituição, descumpriu a Constituição. Ele não tem o direito de criar tipo penal por decisão jurisdicional. Esse projeto que está na CCJ, qual a razão da minha contrariedade? Duas razões. Primeiro, porque o projeto extrapola. Ele quer criminalizar, inclusive, o direito à opinião, ele quer criminalizar a prática religiosa, nós não aceitamos isso. A profissão religiosa, a proteção aos locais de culto, a proteção aos dogmas religiosos, a proteção à doutrina religiosa é garantia constitucional. Ninguém, nem o Supremo, nem o legislador, tem direito em criminalizar a atividade religiosa. Mas o que acontece dentro da igreja tem proteção constitucional. Qual é o outro problema do projeto? O primeiro problema eu te disse. Ele vai contra as liberdades da religião. Mas por quê, senador? Porque ele criminaliza a liturgia da igreja, aquilo que o pastor, aquilo que o padre fala lá na igreja em termos de orientação de fé, em termos de doutrina bíblica, daqui a pouco vai ser enquadrado como crime de incitação por crime de homofobia. Não dá para misturar as coisas. O que acontece dentro da igreja, em termos de orientação de fé, de orientação bíblica, de instrução bíblica, é algo que está a salvo pela Constituição Federal. O outro aspecto é querer colocar esse enquadramento da homofobia na lei do racismo. Há um equívoco exagerado nessa construção. Tanto que eu conversei com o autor do projeto, né, e houve ali, depois de um esforço de um conjunto de senadores, a retirada de pauta dessa matéria para a gente tentar construir um acordo em cima de um texto que atenda à proteção dessas pessoas e que é importante, mas dentro do ordenamento jurídico adequado, não na lei do racismo. Porque a lei do racismo, primeiro, foi concebida no momento, e a Constituição de 88 fez questão de mencionar isso, quem estuda, quem lê, quem pesquisa, vai ver qual foi a motivação. O Brasil vinha de um período pós-escravocrata. E ali, quando colocaram na Constituição, né, o racismo como crime inafiançável e imprescritível, estava olhando para o retrovisor de um problema que o Brasil tinha enfrentado e que ainda tinha resquícios. Então é um crime gravíssimo, é um crime hediondo, é um crime que justificava a reprimenda mais dura. Aí você equiparar, né, o crime de racismo e o crime de homofobia, que muitas vezes é um crime de opinião, porque para os crimes de homicídio, tentativa de homicídio, de lesão corporal, nós já estamos colocando a pena mais dura. O que você vai punir lá na lei da homofobia, no projeto que está tramitando no Senado? Opinião. Opinião, incitação, crime de ódio, crime de preconceito. Você colocar isso no mesmo nível do crime de racismo, eu acho que é exagerado. O crime de racismo, se alguém cometer há 30 anos atrás e 30 anos depois, alguém vir dizer, olha, eu fui vítima de um crime de racismo. Faz a denúncia, há instrução, há julgamento, há condenação. É um crime imprescritível, né? É imprescritível, é inafiançável e imprescritível. Não importa quanto tempo passa, vai responder a ação penal e vai preso. Aí você colocar no mesmo nível o crime de homofobia, o crime de preconceito em razão da sexualidade, me parece um exagero injustificável. E veja que não sou incoerente. Incluíram no crime de racismo a questão religiosa, que eu também não concordo. Então eu procuro ser coerente, sabe? Eu não sou incoerente. O preconceito em função da religião. Da religião. Né? Não poderia estar na mesma lei. O legislador já errou no passado em relação a isso. Aí usaram o argumento, não, mas já incluíram aqui, por que não incluir? Olha, o fato de alguém ter errado lá atrás, a meu juízo, respeitosamente,
não me dá o direito de continuar errando. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Coloque no Código Penal, coloque numa legislação especial, garanta a proteção, mas sem ser uma legislação abusiva, uma legislação exagerada, que eu acho que não justifica. E qual a expectativa do senhor em relação à tramitação, à construção desse acordo, a possibilidade de um consenso sobre o tema no Congresso Nacional? Eu acho o seguinte, que todos nós, todos os senadores, todos os deputados federais, têm a consciência de que qualquer tipo de crime deve ter um enquadramento penal, deve ter a reprimenda do Estado. O fato de alguém ser homossexual e ser vítima de preconceito, vítima de crime, e alguém achar que não, porque pode fazer... Não, eu acho que a sociedade está amadurecida a esse ponto. É claro que você ainda tem comportamentos que são preconceituosos, não só contra homossexuais. Você tem comportamentos preconceituosos contra muita gente na sociedade, inclusive religiosos. A lei tem que prever isso, mas no instrumento certo. O que eu acho que deve acontecer agora? É formar um texto que tenha menos resistência, que represente a proteção dessas populações mais vulneráveis, dessas populações que são vítimas de preconceito, que são vítimas de violência, mas num ambiente próprio, na legislação penal ou numa legislação especial. Aí passa na CCJ, passa no plenário, passa na Câmara. Enquanto tiver tentando fazer esse avanço, construir essa pauta na lei do racismo ou pela via judicial, haverá resistência, essa matéria não pacifica. Eu acho que esse é um tema que pode avançar, deve avançar, mas pelo caminho certo. Proteger as pessoas, pela sua dignidade humana. A Constituição já protege, a Constituição já garante. O que a gente precisa fazer agora é constar no Código Penal. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado eu, muito honrado de estar aqui. A gente conversou com o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Ele é autor de um projeto para criminalizar a homofobia. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV, ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou mandar uma sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.